Oi, meu nome é Júlia Alves e eu sou do primeiro B. E eu vim falar um pouco sobre a história de Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia são dois poemas épicos considerados os mais importantes da história, atribuídos ao poeta grego Homero, pois são a primeira grande referência cultural do Ocidente. As aventuras de seus personagens e suas relações com os deuses consolidaram as bases culturais dos gregos antigos e influenciaram manifestações artísticas e literárias ao longo da história. Ilíada narra a fúria do herói Aquiles e suas conquistas trágicas durante a Guerra de Troia. Já a Odisseia narra o retorno de Ulisses, o Odiseu, rei de Ítaca, após essa guerra. Essas narrativas são consideradas um simbolismo da aventura humana. Supõe-se que Homero não tenha criado essas histórias, mas apenas registrou a tradição oral que já existia na Grécia Antiga há séculos. Ilíada e Odisseia também estabeleceram os modelos de heroísmo, bravura e persistência que marcaram toda a literatura ocidental. Grande parte do que conhecemos como mitologia grega veio dessas obras. A Ilíada possui cerca de 15.000 versos, enquanto que a Odisseia possui cerca de 12.000 versos. Agora eu vou contar um pouco sobre a história de Atenas e Espartas. As cidades de Atenas e Espartas se formaram durante o período arcaico, no contexto da formação das primeiras polis gregas. Esse processo se consolidou entre 700 a 500 a.C., quando os hugenos, as tribos nômades, se tornaram sedentários. Mesmo que se denominassem helenos e compartilharem de alguns costumes e tradições, como as divindades e os privilégios, a aristocracia local, os gregos eram totalmente independentes entre si. Dentre todas as cidades, Esparta e Atenas constituíram as duas maiores antíteses da Grécia Antiga. A sociedade espartana já havia se tornado uma potência grega em torno de 520 a.C., quando dominava a Liga do Peloponeso. Foi nessa época que começaram os atritos com Atenas. Contudo, alguns anos mais tarde, em 480 a.C., essas duas cidades irão se unir contra o rei Xerxes do Império Persa, com Atenas esmagando sua força naval e Esparta destroçando suas forças terrestres. Apesar de sair vitoriosas contra os persas, as rivalidades entre as potências gregas aumentam gradativamente. Atenas começa a despontar como a maior potência marítima da Grécia. Após a criação da Liga de Delos, o que deu início à Guerra do Peloponeso, em 432 a.C., nela Esparta se sagrou vitoriosa em 404 a.C. Todavia, o desgaste provocado pelo confronto enfraqueceu as duas cidades. Isso possibilitou a dominação de Tebas em 370 a.C., a qual se torna a potência dominante até a conquista da Grécia pelo rei Filipe da Macedônia em 338 a.C. Agora eu vou falar algumas características de cada cidade, começando por Espartas. Espartas surgiu em torno de 1200 a.C., quando os dórios, que dominavam técnicas de metalurgia para fabricar ferro, conquistaram o sul do Peloponeso. Em 700 a.C., eles já haviam derrotado seus inimigos e conquistaram toda a península, transformando-os em vassalos e escravos.
Isso deu a Esparta uma grande quantidade de terras férteis, o que facilitou seu isolamento e lhe garantiu a alcunha de xenófobos, que é a aversão aos estrangeiros. Sobre sua educação, essa começava aos 7 anos de idade para todos os homens e aos 12 para as mulheres. Basicamente, seu treinamento se resumia na preparação física, psicológica, de cunho de militaristas, para transformar os homens em poderosos e obedientes guerreiros. Agora eu vou falar dos Atenas. A cidade de Atenas foi estabelecida pelos jônios por volta de 1600 a.C., na região da Península Ática. Outros povos creto-micênicos, como aqueus, jônios e eólios, também compuseram o seu povo. Como não possuíam terras férteis para a agricultura, os atenienses se dedicaram à pesca e ao comércio marítimo. Aproveitaram de sua posição geográfica estratégica para desenvolver o comércio de trigo, uva, azeitona e cerâmica com as colônias gregas no Mar Mediterrâneo e na Ásia Menor. Eles valorizavam grandemente a arte e a literatura, o que transformou Atenas no centro cultural da Grécia e o berço da filosofia ocidental e da democracia. Contudo, as mulheres não desfrutavam muito da educação, uma vez que eram criadas para serem dóceis e submissas, prendadas apenas para as atividades domésticas cotidianas. Atenas também conheceu um sistema monárquico de governo até os séculos 8 e 7 a.C., quando instaurou-se a democracia. Seu governo era essencialmente uma oligarquia, que significa governo de poucos, na qual as famílias eram mais importantes conforme sua proximidade na linha de parentesco com os fundadores da cidade. E essas foram algumas das características das duas cidades. Eu espero que tenha gostado. E foi isso.